Senhores e senhoras, João Vitor na voz para mais um episódio do Gospel Reflexões, hoje aqui no estúdio. Eu já gravei Reels sobre isso, eu já gravei Kawaii sobre isso e também tem uma reflexão lá no Spotify. E você tem o dever de ter ouvido o que a gente conversou lá, mas hoje eu vou abrir esse espaço para vocês comentarem sobre esse assunto que para mim é um dos mais relevantes da atualidade. Brasil, um país cristão, será que realmente a predominância do cristianismo nesse país ela é verdadeira ou ela é falsa? Like agora, se inscreve no canal e a gente vai descobrir agora se o Brasil é um país cristão ou não. Se a gente for dar uma olhada na internet, dados do IBGE dizem que aproximadamente 70% das pessoas, dos brasileiros, se intitulam cristãos ou crentes num Deus. Muitos dos brasileiros também têm a Bíblia como um livro sagrado e muito importante na formação da moral. Isso é um fato. Em contrapartida a isso, a maioria dos jovens hoje se diz sem religião ou eles mesclam religiões para que ela se adeque a um pensamento mais crítico que eles dizem ter. Mas na real, o que a gente tem com tudo isso? Será que é uma mistura de tudo um pouco? Na verdade, o que o brasileiro é e sempre foi, e eu como brasileiro tenho propriedade para dizer, é só você ver as coisas que são altamente famosas aqui nesse país. O brasileiro, ele infelizmente é um povo que abraça e ama a mediocridade. Com mediocridade eu digo não que o brasileiro é uma pessoa inferior, não. Na verdade, o brasileiro ele tem bastante amor e bastante afinco por aquilo que é efêmero. Vamos simplificar? Por aquilo que é fútil. E assim, infelizmente o nosso povo, ele foi programado, desde lá da escola, o brasileiro ele é ensinado a admirar coisas que estão extremamente fora do radar, coisas que não agregam de fato. O brasileiro ele não é incentivado a ler coisas que são produtivas. A gente lê às vezes uns textos muito difíceis na escola para tentar disfarçar, mas a verdade é que muitas literaturas que são extremamente boas e que agregam a nós como seres humanos não são às vezes tão difíceis assim ou tão rebuscadas como Fernando Pessoa e Machado de Assis. Tem muitas coisas muito boas que são extremamente simples, mas o brasileiro não é incentivado a buscar. E eu creio que até o nosso projeto de nação é ser um povo medíocre, vai ser um povo manipulável. E infelizmente, nós não deixamos seduzir por absolutamente qualquer coisa que chame a atenção, que seja brilhoso o suficiente para nos distrair daquilo que de fato é importante. E o que eu quero o que eu fiz todo esse desenho para chegar no Brasil e no cristianismo? O cristianismo é o que está perfeitamente acessível a todos. As escrituras, elas não são difíceis. O ponto é que ela exige uma dedicação. E o que você vê? Igrejas, 3 igrejas por rua. A gente aqui do Gospel, que mora em São Paulo, você vê que é nítido. Em todo lugar tem uma igreja. Então, em todo lugar a galera diz que acredita em Deus. A galera diz que Deus é tudo na vida dela, manda corrente com Jesus crucificado para tudo quanto é canto, dia e noite. Mas por que o Brasil não vive de fato a ética cristã? É simples. Como o Brasil adota uma vida medíocre, ele adota uma vida de fachada em absolutamente tudo que eles fazem. Infelizmente, o brasileiro tem esse comportamento que só pode ser mudado por pessoas como você que está nos assistindo. Pessoas que não querem e que não aceitam esse tipo de discussão rasa e medíocre. A gente falou já em outros podcasts sobre quando a gente não se curva à pressão social.
E é função sua não se curvar. Nós devemos ser brasileiros que de fato buscamos viver um cristianismo real. E às vezes, se você não é cristão, não seja, mas não use uma máscara disfarçando que você é. Porque o que mais afasta as pessoas da igreja é o comportamento dos que dizem cristão, mas não são. Porque a principal crítica, mas eu sou cristão, mas o pastor fulano traz esposa. Afinal, eles estão errados ou estão certos? O pastor fulano cobra não sei quantos mil para pregar. O pastor fulano fala mal de todo mundo. A irmãzinha faz tudo pelas fotos e vive falando mal da vida dos outros. Que tipo de cristianismo é esse? É o cristianismo falso, que você não pode se dar o luxo de viver. Não se curve às grandes massas. Seja diferente. Assista ao Gospel com frequência, porque a gente fala sobre isso. E a gente mesmo tenta viver isso. E é óbvio que a gente falha. Ninguém aqui é perfeito, ou estamos enaltecendo a perfeição porque nós somos e vocês são fraquinhos. Não. Todos nós estamos num processo constante de mudança. Mas é preciso acordar, estar disperso e não se curvar diante das pressões das massas. O Brasil não é um país cristão. É tudo uma farsa, é tudo um teatro. E eu convido a você a não fazer parte desse teatro. Mais uma reflexão finalizada com sucesso. Agradeço a vocês por estarem com a gente aqui em mais um bloco de reflexões. E like agora, like e se inscreve no canal. Fiquem com Deus.